Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Amém. Podeis assentar, queridos. Deixa eu frisar novamente aqui, versículo 32 e 34 especialmente, que é onde nós vamos focar aqui. Atos 17, 32, que diz assim: Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Essas três reações que eu quero destacar com os irmãos nesta noite. Nós lemos todo o discurso, por assim dizer, porque Paulo traz uma maneira muito sábia que ele se apresentou aos atenienses para pregar o Evangelho e traz uma visão panorâmica do Evangelho anunciado. É bom nós lermos este texto e, se tivéssemos mais tempo e mais profundidade, mais estudo, poderíamos discorrer muito mais sobre todo o discurso de Paulo, todas as verdades que ele apresenta diante de um grupo cosmopolita, muita miscigenação local, um lugar multicultural. Atenas não era um lugar pequeno, era um lugar que tinha bastante circulação de gente. Aqui nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Segunda viagem de Paulo, ele prega em Tessalônica, o início do capítulo 17, fala aos irmãos de Bereia e agora chega em Atenas, a capital da Grécia, berço da civilização ocidental, nessa época já sobre o regime romano. Então Paulo está ali num ambiente que tem muita circulação de gente e existem também algumas correntes filosóficas. É um local de debate em que se preza pela razão. Ele debate, é citado aqui no texto, principalmente os filósofos epicureus e estoicos, que debatiam e contendiam com ele, e ele, através da sabedoria de conhecimento, mas também da graça de Deus, ia persuadindo-os e anunciando o Evangelho a eles. Era um momento de grande aprendizado filosófico, teológico, e agora traz para nós este aprendizado também. Mas quando ele começa a pregar, quando ele começa a discorrer sobre o Deus desconhecido, tem algumas reações que se destacam. E hoje nós vamos focar nessas reações, ou talvez tipos de pessoas, pelo menos 3 tipos de pessoas que se apresentam aqui, ou pelo menos 3 reações que acontecem quando ele prega o Evangelho, para você aplicar já para a nossa vida. Quando nós saímos para anunciar o Evangelho, independente do nosso grau de conhecimento bíblico, se é como Paulo, se é menor, se temos bastante sabedoria na oratória ou não, ainda assim haverá essas 3 reações. E às vezes até mesmo no ambiente de culto, nós temos uma dessas 3 reações diante da palavra, que possamos sempre ter a terceira, mas às vezes acontece de cairmos numa das 2 primeiras reações. Eu destaquei aqui os versículos 32 ao 34, que é justamente que fala da reação ou do tipo de pessoa que está ouvindo a Paulo. Versículo 32 diz assim, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Os escarnecedores estão ao nosso redor, desprezam, zombam a mensagem. Aqui se tratava da contrariedade deles acerca da doutrina da ressurreição de Cristo Jesus. E quando Paulo falou que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Deus comprovou a sua divindade ressuscitando-o dentre os mortos, agora eles começam a zombar. Parece que na medida como ele vai discorrendo o Evangelho, eles até se agradam, até estão dispostos a bater palmas, mas chega num ponto que eles desprezam, eles zombam, eles escarnecem. Nós nos deparamos com essa reação muitas vezes também.
Enquanto está pregando bênçãos, está pregando algumas coisas agradáveis, até estão dispostos a bater palmas. Mas quando começa a pesar o evangelho genuíno, alguns se revoltam, alguns se tornam escarnecedores. E esses escarnecedores, eles não concordam com a mensagem que está sendo pregada. A igreja hoje, que anuncia genuinamente o evangelho, ela sofre muitas contrariedades de pessoas que não acreditam na mensagem, não concordam. Eles escarnecem e eles querem tapar a boca dos pregadores. Eles zombam da mensagem, por conseguinte, zombam dos responsáveis pela pregação. Nós precisamos, como cristãos, precisamos estar dispostos a enfrentar e aguentar as zombarias, mas não negar o evangelho. Mas também precisamos vigiar quanto à nossa conduta diária. Quando o Espírito Santo está usando alguém para falar conosco, que jamais seja nutrido em nosso coração esse sentimento de escarnecimento ou de zombaria, que nós sejamos guardados também. Esses homens que escarneciam, eles zombavam da mensagem, eles queriam que Paulo parasse de pregar. Eles queriam tirá-lo dali, eles não queriam mais que ele continuasse anunciando. O ímpeto do inimigo é tentar tapar a boca dos pregadores. E aqui eu faço um pedido a toda a igreja: vamos continuar orando pelos pregadores do evangelho e orando uns pelos outros, para que Deus nos dê ousadia, onde quer que estejamos, mesmo em meio à zombaria e escarnecimento, que nós continuemos pregando o evangelho, com graça, com autoridade. Hebreus 3, versículos 7 e 8, diz: não endureçais o coração. Que nós possamos, através da autoridade do Espírito Santo, penetrar lá no íntimo dos corações com a mensagem do evangelho. Quando fala do primeiro mártir, Estevão, diz que ninguém podia resistir quando ele pregava. Não era só uma sabedoria natural, mas era a unção, a autoridade do Espírito Santo. Então, mesmo se tivermos contrariedades, e é lógico que teremos, pois o mundo jaz no maligno, o evangelho é contrário à cultura, nós permaneceremos firmes. Vamos orar para que Deus continue levantando pregadores e nós sejamos usados como anunciadores genuínos das boas novas. Existem ataques diretos do inimigo. Quando nós vemos homens sendo perseguidos, lugares onde o evangelho é mais perseguido, tem alguns sites que se dedicam a exibir os países onde a igreja é mais perseguida, e precisamos orar e interceder por estes irmãos, onde o escarnecimento, a zombaria é mais física, explícita, chega aos viés da morte a perseguição. Então oremos, porque esses estão rodeados do primeiro grupo de pessoas, que são os escarnecedores ou os zombadores. Não creem, não querem ouvir a mensagem, não entendem, somente pela iluminação do Espírito Santo eles podem ser transformados. Mas eu creio que Deus ainda transforma. O Espírito Santo ainda visita o coração e convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que nós dependemos. Além deste grupo de pessoas que são os escarnecedores, logo em seguida, já tem um segundo grupo de pessoas, ainda no versículo 32, diz assim: uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Mas não dá a entender que eles seguiram Paulo para ouvir mais a respeito. O que dá a entender é que eles jogaram para frente. Outro dia nós vamos ouvir mais sobre esta mensagem. Eles não estavam escarnecendo, mas também não estavam muito dispostos a ficar ali parado enquanto Paulo estava discursando. Outro dia a gente volta para ouvir essa mensagem. É aquele tipo de pessoa que ele está vivendo uma mornidão, ou ele está dormindo espiritualmente. A gente convida: vamos ouvir uma mensagem, vamos à igreja, ou
entrega o folhetinho, eles, um outro dia eu leio, guarda no bolso, joga fora. Qualquer dia eu vou na igreja. Não é que ele zombe e queira tapar a mensagem, mas ele está envolvido com as coisas desta terra, deste mundo. Ele está postergando, está deixando para frente. Ele está deixando que aconteça num outro dia. Na verdade, ele não entende, ou este tipo de reação denota que a pessoa não entende a urgência da mensagem. Aceitar a Jesus é algo para hoje, para agora, não dá para deixar para depois. Nós não sabemos o que pode acontecer ao sairmos porta fora, ou aqui dentro mesmo. É urgente, não podemos deixar para depois. Não podemos deixar para prestar atenção num outro dia. O Espírito Santo começa a tocar, mas agora não dá tempo, outra hora. Começa a querer brotar uma lágrima, não, mas eu tenho outras atividades para fazer. Às vezes até os impulsos do Espírito Santo ao longo do dia, chamando para a oração, chamando para a leitura bíblica, e a gente se torna um pouco relapso. Espírito Santo, eu quero te ouvir, mas deixa lá para a hora do culto. Agora não dá. Agora não estou num ambiente favorável, num estado emocional favorável. Não podemos deixar para depois. Precisamos dar ouvidos imediatamente. Este grupo de pessoas, parece que eles estavam até interessados na mensagem, mas infelizmente, muitas dessas pessoas não se tornam cristãos convictos. Acontece que o arrebatamento acontecerá num piscar de olhos, quando não estamos esperando. E muitos desses ficarão para trás porque pensavam em aceitar Jesus, ou pensavam em se entregar, pensavam em entender melhor o Evangelho mais para frente. Não compreende a importância da mensagem e nem do canal que está anunciando. Ele não tem tempo para meditar no que foi falado. O inimigo tem enganado muita gente com este ativismo. Não dá tempo. Meu Deus, uma leitura de um livro como esse é muito demorada. Imagina, 606, essa é a mensagem do inimigo na mente das pessoas. Começamos a achar que é muito longo, queremos coisas curtas, rápidas, dopamina, imediata. Então não temos tempo para o Evangelho, e ao nosso redor também muitos não têm tempo. Ouvem o Evangelho, mas estão endurecidos. Não cedem ao Espírito Santo, endurecidos pela vida, coração fechado. Quando começa o Espírito Santo a trabalhar, ele se tranca, ele resiste. Irmãos, eu já observei, orando, intercedendo e vendo pessoas que na hora do apelo ele estava resistindo com a força que ele tinha no osso do peito. Estava quase rolando a lágrima e ele resistindo. Alguns deles houve o apoio de alguém da igreja que chamou, abraçou, trouxe à frente e o Senhor salvou aquela alma. Há uma batalha intensa no momento do apelo, de pessoas que estão com esse sentimento. Eu sinto que essa mensagem está falando comigo, mas eu não vou lá para frente, eu estou com vergonha. Para essas pessoas que estão jogando, procrastinando a decisão, eu e você também somos importantes nesta hora. Chama para frente, deixa ser usado pelo Espírito Santo, dá o abraço e ora, se for lá na rua, seja ali mesmo, seja no trabalho, seja na casa, onde estiver, ali mesmo, a oração da fé. Então, pessoas que estão meio indiferentes, entendem que a mensagem é boa, mas não estão dispostos a fazer concessões no momento, não querem mudar talvez o seu ritmo de vida, não querem talvez abrir mão de algumas coisas. Temos muitos ouvintes indiferentes ao nosso redor. Às vezes, anotei aqui, às vezes, até mesmo dentro da igreja, sendo confrontados domingo após domingo. Mas a semente está sendo lançada e ela pode germinar. O Evangelho está sendo anunciado e o Espírito Santo pode dar o crescimento. Glória a Deus. Isso acontece porque muitos testemunhos nós temos ouvido. Quantas pessoas, depois de muita insistência de um vizinho, de um parente,
de um crente, ele acabou aceitando a Jesus. Ele tentava cair fora, tentava jogar para frente, mas um dia o Espírito Santo pegou ele. Muitos de nós que aqui estamos foi assim. O Espírito Santo, na insistência, conseguiu. Então, além desses dois tipos de pessoas, que são os escarnecedores, zombadores, aqueles que são contrários, não devemos ter ódio deles, mas orar por eles e anunciar o Evangelho a eles. O segundo, que é os que jogam para frente, querem ouvir outra vez em outro momento. Agora entra o terceiro grupo de pessoas. E eu acredito que todos nós aqui somos desse terceiro grupo de pessoas. Versículo 34 diz assim, chegando alguns homens a ele, creram. Estes creram no Evangelho. Eu e você cremos na mensagem da cruz. Por isso estamos aqui hoje, deixando afazeres, deixando preocupações, deixando cansaço, para estar aqui adorando a esse Jesus. Porque nós cremos no Evangelho. Eu e você somos aqueles que creem. Aleluia. E esta declaração afronta o inferno, afronta o inimigo, mas nós precisamos todos os dias reafirmar: somos crentes em Cristo Jesus e salvos, que vamos morar no céu. Apocalipse 1:3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós lemos esta palavra, nós entendemos o Evangelho e nós guardamos. Nós cremos no que Paulo pregou. Paulo explicando sobre a condição de perdido do ser humano, quanto à distância de um Deus poderoso e a necessidade de arrependimento. E alguns homens creram. É por causa desses que creram que hoje o Evangelho chegou até nós. Alguém acreditou na mensagem, deu crédito à pregação e aceitou a Jesus. Os que ouvem e os que dão crédito à palavra de Deus. Glória a Deus, que o Espírito Santo continua convencendo. Sabemos que não é um ato somente do anunciador, somente do personagem humano, mas é um trabalho do Espírito Santo, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos conduzidos pelo Espírito, dependentes do Espírito, para que a mensagem chegue aos corações e convença. Quantos querem ser usados pelo Espírito Santo e ver salvação no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa? Como nós nos preocupamos com os nossos filhos, netos, descendentes, que eles alcancem a salvação também e creiam no Evangelho. Em Lucas, quando fala sobre a parábola do semeador, tem um grupo de pessoas que a semente caiu em boa terra. Lucas 8:8 diz assim, outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A boa terra que germina o Evangelho e vai frutificando e vai enchendo os templos e vai tirando almas que vão para o inferno para levar para o céu. Terceiro grupo de pessoas é nós que estamos aqui e precisamos reafirmar, declarar diante de qualquer contrariedade a nossa crença em Jesus Cristo. Quando vem as lutas, quando vem as nuvens, não deixe a sua fé titubear. Creia em Deus, creia em Cristo. Quando vierem as oposições, não tema. Creia que a porta da pregação está aberta. É o tempo que Deus concedeu para anunciarmos. Paulo continuava crendo e anunciando, e mesmo em prisões, podemos ler as suas cartas posteriormente, mesmo em prisões, ele escrevia: continuo anunciando, não tenho vergonha, eu sei que Deus está comigo. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos que precisamos também, todos os dias, melhorar a nossa conduta com o Senhor. Precisamos este arrependimento, esta humildade e humilhação perante o Espírito Santo.
Precisamos cumprir isso que Paulo estava pregando em Atenas, que ele se arrependesse e declarasse o Senhor como seu Salvador e Senhor das suas vidas. Mas cremos também que precisamos buscar mais, nos santificar. Cremos que precisamos orar, ler e conhecer mais a sua palavra e ter experiências com Ele. E acima de tudo nós cremos que Ele breve vem nos buscar. A crença que une os cristãos e a esperança que nos une, e que o Senhor breve vem buscar a sua igreja. Quem crê nisso, eu quero convidar a ficar em pé nesta hora, para logo nós orarmos juntos. Não cesse de pregar esta mensagem independente das reações. Você pode ter reações de zombaria, pessoas que tentarão tapar a sua boca, seja pela força física, seja com a força da lei, seja com qualquer tipo de poder deste mundo. Parece que em alguns aspectos o cerco vai se fechando. Em nível global, em muitos lugares já há proibições e perseguições, mas ainda há uma porta aberta, ainda podemos pregar. Não importa se tenha pessoas ao seu lado que parece que não está surtindo efeito, continua insistindo, continua intercedendo. O ditado popular é que a água bate até que a pedra vai furando, né? Vamos insistindo, e a água do Espírito vai perfurar os corações empedrecidos. Mas Deus nos dará a graça de termos pessoas que creem na mensagem. Talvez ainda este ano você possa ter essa experiência de anunciar o Evangelho e alguém crer na pregação, se consagre, saia cheio do Espírito Santo e anuncie este Evangelho, que almas podem se converter. Nós vamos também orar nessa noite especial. Eu quero orar por você. Talvez você já se deparou com alguém zombando de você, no trabalho, aonde quer que você esteja. Você falou do Evangelho e foi zombado, foi escarnecido. Estou usando como sinônimos, mas são diferentes as palavras. Mas alguém que contrariou a sua pregação. Quero orar por você, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê perseverança e sabedoria. Ou talvez você está orando e intercedendo por uma pessoa, um amigo seu, que você não quer morrer sem ver essa pessoa aos pés de Jesus. E ele está adiando. Ele já prometeu vir à igreja várias vezes e não vem. Continue insistindo, vou orar com você. Vamos orar juntos aqui para Deus dar graça e dar sabedoria. E quem tiver um propósito junto comigo, de ver uma alma se rendendo aos pés do Senhor ainda este ano, cumprindo o que aconteceu com Dionísio e com a irmã que estava junto com ele, a irmã Damares, cumprindo o que aconteceu na mensagem que Paulo pregou. 2 aceitaram a Jesus, 2 são citados os nomes, né? Quem ainda tem esse propósito de acontecer este ano, vem à frente para nós orarmos por você, orarmos juntos. Eu me coloco também nesta oração. Que Deus guarde o nosso coração quanto às reações contrárias ao Evangelho. Quando há uma mensagem específica, não apenas sobre o Evangelho geral para a salvação, mas sobre um chamado, sobre um ministério, que essas 3 reações não tomem conta, ou 2 delas não tomem conta do nosso coração. Que não zombemos da mensagem do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo, e que não procrastinemos aquilo que Ele exige de nós. Vamos orar juntos por estes propósitos. Os irmãos estão chegando à frente, eu peço ajuda aos obreiros. Logo o pastor William estará ministrando louvor. Os irmãos que estão nos bancos, estendam as mãos para cá, vamos orar. Senhor, na Tua presença nos colocamos nesta noite especial. Ajuda-nos a anunciar o Evangelho em todos os momentos, em tempo e fora de tempo. Nos dá autoridade, Senhor, e perseverança, para que quando nos depararmos com situações contrárias, às vezes as hostes infernais parecem tão palpáveis, mas que possamos permanecer firmes, confiando na força do Espírito Santo e não na nossa própria, mas continuar pregando assim como o apóstolo Paulo, continuar anunciando assim como os teus servos heróis da fé,
Que nós possamos, Senhor, ignorar estas zombarias, ignorar os escarnecedores, e que de nossa parte isso jamais tome conta dos nossos corações. Guarda-nos as setas do inimigo, guarda-nos e protege-nos. Olha para este irmão, para esta irmã que nesta noite intercede por alguém, algum amigo, algum familiar que está postergando, Senhor, a sua entrega total a Jesus. Talvez ministérios, chamados especiais que estão enterrados, dons enterrados, que o Senhor tem urgência em usar, em fazer grandes atalaias na tua casa, mas a pessoa ainda não entendeu o chamado. Usa-nos, Senhor, para levar esta mensagem até ele ou até ela, e não venhamos, Senhor, ignorar, ser indiferente com a mensagem, com o toque do Espírito Santo. E agora todos juntos te pedimos, Senhor, que ainda este ano nos conceda a oportunidade de ganhar alguém para o Senhor, que através da nossa pregação alguém possa crer no Evangelho e ser salvo, não para nosso mérito, mas para que o teu reino cresça, para que o teu nome seja glorificado. Enche-nos do teu Espírito, não deixa-nos perder as oportunidades, não deixa-nos, Senhor, nos acovardarmos diante das contrariedades, não deixa-nos, Senhor, desistirmos diante da dureza e da indiferença que nos rodeia, mas continuemos, Senhor, pregando como um farol aos perdidos, neste templo, nesta igreja, em todas as nossas congregações. A bênção sobre todos os seus servos nessa cidade. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este impulsionamento do Espírito em nossas vidas, que possamos dar ouvido à tua voz e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nos revela. Rogo a bênção, Senhor, sobre os teus filhos que estão aqui à frente, renovando propósitos contigo. Tu sabes o pedido íntimo dos seus corações, e lhe pedimos que cumpra, Senhor, que abençoe em o teu nome. Aleluia.